Lamborghini e Ferrari representam o que há de mais esportivo e poderoso no atual mundo automobilístico. Mas no início não era bem assim. A Ferrari fabricava seus carros num galpão nada glamouroso e a Lamborghini era uma fabricante de tratores. A história das duas marcas se cruza quando Ferruccio Lamborghini compra uma Ferrari e reclama para Enzo Ferrari que a embreagem do seu carro era horrível. Ao que Enzo respondeu: um fabricante de tratores não pode reclamar da embreagem de uma Ferrari. Esse insulto deixou ele possuído e ele respondeu para o Ferrari: eu vou te mostrar como é que se faz um esportivo de verdade. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar e hoje eu quero contar a história dessa grande empresa icônica do automobilismo. Aqui nesse canal a gente gosta de falar sobre grandes histórias das empresas que obtiveram sucesso e revolucionaram o mercado de alguma maneira. E é exatamente isso que é a Lamborghini. Ferruccio apostou na solução do próprio problema. Apesar da Ferrari ser uma grande marca reconhecida mundialmente por ser sinônimo de luxo, velocidade e poder, o Enzo Ferrari era um apaixonado por motores e velocidade e corrida. Não era um empreendedor como Ferruccio. A história da Lamborghini nos leva ao norte da Itália, na cidade de Renazzo di Cento, perto de Bolonha. Foi aí que os pobres vinicultores Antônio e Evelina Lamborghini criaram seu filho Ferruccio entre os vinhedos da família. O jovem Ferruccio nasceu em Toro em 1916, bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, Ferruccio cresceu para ser ambicioso, mas como a maioria dos italianos pobres durante o início do século XX, ele enfrentou um dilema crucial. Ele podia continuar com o emprego tradicional como agricultor ou tentar arriscar e assumir trabalhos industriais. Para o Ferruccio, no entanto, a escolha era clara. Ele era obcecado por máquinas e não conseguia ficar longe da garagem do pai. Isso acabou levando ele a estudar mecânica e em 1935 ele se sentiu confiante o suficiente para começar a sua própria oficina. 5 anos depois, porém, Ferruccio se viu arrancado de sua vida civil graças à Segunda Guerra Mundial. Ele foi convocado pela Real Força Aérea Italiana em 1940 e foi designado como mecânico para a guarnição na ilha grega de Rhodes. No início de suas funções, Ferruccio ganhou uma valiosa experiência com demolição e reaproveitamento de materiais. Em 1943, porém, depois que a Itália se rendeu, uma formação alemã assumiu à força a guarnição e despejaram seus antigos aliados. Se tu faltou essa aula de história, a Alemanha era aliada da Itália na Segunda Guerra Mundial, mas depois que a Itália se rendeu para os aliados Estados Unidos e Reino Unido, a Alemanha tomou conta do país para que os aliados não ganhassem mais espaço naquela área. Ferruccio tinha 27 anos nessa época e poderia ter saído de lá, mas decidiu permanecer como civil e com a permissão dos alemães ele começou a operar sua própria oficina. Por mais que os alemães gostassem da aptidão técnica do Ferruccio, 2 anos depois os aliados tomaram conta. Eles colocaram todos na prisão, mas depois que viram o que Ferruccio podia fazer, eles colocaram ele para trabalhar consertando seus veículos por 1 ano, até que finalmente mandaram para casa em 1946. Ele sabia que a Itália do pós-guerra precisava aumentar a produção agrícola para consertar as feridas da guerra, e a melhor maneira de obter as máquinas para chegar nesse objetivo era o estoque de equipamentos militares que o governo do Mussolini tinha encomendado. O ambicioso plano do Ferruccio foi acionado perto do final de 1947, quando ele fundou a primeira companhia aos 31 anos de idade. Com apenas 3 outros mecânicos e 2.000 liras em capital inicial, Ferruccio assumiu a produção em larga escala de tratores acessíveis em suas próprias mãos. Seu principal fornecedor era a Arar, empresa estatal responsável pela venda de todo o excesso de equipamento militar deixado após a guerra. Ao pegar um velho motor Morris britânico e modificá-lo para rodar com diesel barato, ao invés de gasolina cara, Ferruccio criou um trator inovador e acessível para vender em toda a Itália. Esse seria o primeiro de seus tratores da série Carioca, apresentado em 3 de fevereiro de 1948. A Itália gostou muito dessa inovação. O projeto foi tão bem sucedido que Ferruccio abriu uma segunda empresa, a Lamborghini Trattori. Ele contratou 4 novos trabalhadores, comprou uma fábrica em Cento e pegou um empréstimo de 10 milhões de liras através da fazenda da sua família para comprar centenas de motores Morris,
Perkins e Dodge, da Arar. Ele também decidiu entrar em uma prestigiada corrida de resistência chamada Mille Miglia. Ele dirigiu seu Fiat Topolino, mas colidiu com o lado de um restaurante e desistiu de correr pelo resto da vida. Apesar disso, a empresa estava indo bem. Em 1950, a Trattori tinha uma força de trabalho de 30 pessoas e podia produzir mais de 200 tratores por ano. A demanda estava crescendo rapidamente. Em 1951, Ferruccio adquiriu 1.000 metros quadrados de terreno sobre os quais ele construiu uma nova fábrica. Em 1951 também veio a introdução do trator L33, o qual a popularidade foi beneficiada através dos subsídios do governo aos agricultores que usavam máquinas feitas em casa. Depois de assinar um acordo com a Motorenwerken Mannheim para seus motores a diesel, a Lamborghini poderia agora produzir tratores inteiramente por conta própria. Nova fábrica do Ferruccio produziu seu primeiro trator em 1956 e nesse ponto ele havia simplificado o design do motor, trazendo mais eficiência ao motor e ao processo de produção. No início dos anos 60, a fábrica de tratores da Lamborghini contava com 400 funcionários e fabricava até 30 tratores por dia. Ou seja, além de várias outras inovações no setor de tratores, Lamborghini já era uma fábrica consolidada. Alguns de seus maiores desenvolvimentos ao longo do tempo foram uma série de tratores refrigerados a ar, motores e até conceitos de helicóptero. Além disso, em 1961, Ferruccio inaugurou uma outra fábrica, dessa vez de aquecedores a óleo. Aqui é um ponto muito importante na história da Lamborghini, porque o Ferruccio estava comprometido em ser um homem de negócios e não parou na fábrica de tratores. Ele reinvestiu com muito sucesso o capital que conseguiu através da venda dos tratores. Tudo isso aos 45 anos de idade. Apesar de ser um empresário, dentro dele ainda havia um mecânico que era crítico com relação a falhas de engenharia. E é precisamente aí que a história de Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini se cruza. Sendo apaixonado por carros com muito dinheiro e morando na Itália, talvez seria óbvio que ele teria uma Ferrari. Não somente uma, Ferruccio teve várias Ferraris ao longo da vida. Ele gostava delas apesar de achar que o interior era muito simples e que elas eram barulhentas demais. Depois de gastos excessivos com reparos nas Ferraris dele, especialmente com quebras de embreagens, ele resolveu levar o carro na fábrica da Ferrari e conversar com o Enzo pessoalmente. Foi aí que a fatídica frase foi dita por Enzo Ferrari: um fabricante de tratores não pode reclamar da embreagem de uma Ferrari. E aqui é que mora a grande diferença entre os dois. A diferença é justamente o empreendedorismo. Se fosse pelo Ferrari, ele fabricaria motores e somente participaria de corridas para o resto da vida. Mas o dinheiro estava ficando curto e para continuar financiando as corridas que um homem chamado Luigi Chinetti entra na história como o verdadeiro homem de negócios que o Enzo Ferrari não era. Ele veio com a ideia certa na hora certa, vender Ferraris na maior e mais crescente economia do mundo, os Estados Unidos. Para comprovar que o Enzo Ferrari de fato não era um homem de negócios, ele a princípio não estava muito interessado na ideia de ter que adaptar os carros dele para o consumidor comum e para as estradas dos Estados Unidos. Mas Luigi convenceu ele dizendo que isso ia trazer financiamento para o verdadeiro sonho do Ferrari: as corridas. Não era necessário convencer Ferruccio a abrir um negócio e comercializar um produto com fins lucrativos para o consumidor comum. Afinal, ele já tinha feito isso 2 vezes e era um homem de negócios de sucesso. Além disso, ele estava bem ciente dos lucros que a indústria automobilística poderia proporcionar. Foi aí então que surgiu a Automobile Lamborghini. Para o emblema da marca, Ferruccio escolheu um touro. Ele era fascinado pelas touradas da Espanha e nomeou muitos dos seus carros como raças de touros, ou como os próprios nomes dos touros campeões. Por isso, muitos carros da marca têm nomes espanhóis. Nada mais justo do que escolher esse animal para o logo da marca. O primeiro carro Lamborghini em funcionamento, o GT350, foi criado em 1964 com a ajuda de jovens engenheiros, dentre eles Paolo Stanzani. Ele incorporou uma tecnologia impressionante, incluindo um motor V12 de 5 velocidades, freios a disco nas 4 rodas e suspensão independente para cada roda. Agora presta atenção aqui, o primeiro carro Lamborghini de verdade foi lançado quando Ferruccio tinha 48 anos de idade, quase 50 anos para começar algo que deixaria ele marcado na história do automobilismo.
A criação do GT350 não foi fácil e seu protótipo sofreu algumas sérias falhas de design que ficaram evidentes durante a sua entrada apressada no Salão do Automóvel de 1963 em Turim. A questão mais notável foi o fato de o próprio motor não caber dentro da carroceria do carro. A solução de Ferruccio foi encher o compartimento com tijolos e manter a tampa fechada durante toda a duração do evento. Afinal, o show era para olhar os carros, não dirigir eles. Passadas todas essas dificuldades, no final dessa história toda o GT350 foi uma obra-prima técnica e recebeu elogios de críticos e clientes. Em 1966, a Lamborghini criou o 400 GT e o Miura P400. O Miura foi especialmente notável por estabelecer a posição central traseira do motor como padrão para todos os carros de alto desempenho da época, um padrão que é usado ainda hoje. Foi originalmente desenvolvido como veículo de corrida de rua por uma equipe de engenheiros de Marcello Gandini. Eles mantiveram o projeto em segredo do Ferruccio porque ele era contra a construção de carros de corrida devido ao seu próprio incidente de corrida em 1948. Quando o Ferruccio viu o novo design, ficou encantado o suficiente para não descartar, mas ele reafirmou a sua política de não fabricar carros de corrida. 1968 viu o Spada se estabelecer como um dos maiores clássicos da Lamborghini juntamente com o Slero 400 GT. A empresa continuou sua série de sucesso estreando modelos famosos como o Huracan, Jarama 400 GS e o Countach. O Countach continua até hoje como um dos carros mais icônicos da história do automobilismo e foi ele que elevou a Lamborghini ainda mais no mundo dos superesportivos. Ou seja, aos 58 anos, Ferruccio ainda tinha metas a serem conquistadas e ele seguia em frente para conquistar cada vez mais o espaço da Lamborghini como a maior montadora de carros esportivos do mundo. Os anos 70 chegaram e com ele vieram tempos difíceis para a Lamborghini. Em 73, com a crise financeira global, o mercado sofreu um colapso com a Dow Jones caindo quase metade do seu valor. Ao mesmo tempo, o preço do combustível aumentou muito e acabou mergulhando o mundo automotivo numa crise muito forte. Como se tudo isso não bastasse, a Lamborghini Trattori também tomou um tufo sacana quando um acordo para fornecer 5.000 tratores para a Bolívia foi cancelado após o golpe de 1971 de Hugo Banzer no país. Ferruccio fez o que deu para manter vivas suas várias empresas. Ele finalmente encontrou compradores para os tratores não vendidos, mudou a fábrica de aquecedor a óleo para Dosso na Nigéria e ele foi forçado a vender ações da Lamborghini para investidores externos para salvar seus negócios de irem à falência. A crise acabou com Ferruccio. Embora ele tenha conseguido salvar a Lamborghini, ele se aposentou numa época de início de greves generalizadas e da sindicalização de trabalhadores que começaram na Itália. Em 1973, ele vendeu a Lamborghini Trattori para outro fabricante italiano de tratores. Um ano depois, ele vendeu o resto da participação de 49% que restava da Lamborghini para um empresário suíço chamado René Leimer. Um amigo de René já havia comprado os primeiros 51% e junto eles esperavam reviver a marca. Apesar das tentativas, eles falharam e eventualmente a Automobile Lamborghini foi forçada a entrar em liquidação jurídica. Em 1980, o governo italiano vendeu a Lamborghini por 3 milhões de dólares aos irmãos Mimran, dois empresários franceses que possuíam grandes plantações de cana-de-açúcar e moinhos de farinha na África. Os irmãos queriam repaginar todas as instalações da Lamborghini e montar uma nova equipe de engenheiros, mas eles rapidamente explodiram o orçamento e acabaram vendendo a empresa. Depois de idas e vindas, em 1987 a Lamborghini chegou às mãos da Chrysler, que queria importar os carros para os Estados Unidos. Menos de 5 anos depois, no entanto, a Lamborghini ainda não havia lucrado, e assim a Chrysler vendeu a marca para um conglomerado indonésio. Na verdade, os indonésios conseguiram restaurar um pouco a marca. Em 1996, a Lamborghini obteve um lucro modesto de 120 mil dólares. Em 98, uma crise financeira atingiu a Ásia e a Lamborghini foi vendida mais uma vez. Só que dessa vez o comprador era Ferdinand Piëch, da Volkswagen. Ele também havia comprado a Bentley e a Bugatti no mesmo ano. Sob os cuidados da Volkswagen, a Lamborghini encontrou uma estrutura otimizada e eficiente. Isso permitiu que ela finalmente começasse a retomar o seu lugar no mercado de carros esportivos de luxo.
Para se manter competitiva no mercado forte como o automobilístico, a Lamborghini investe pesado na divulgação da marca ao mesmo tempo em que investe forte em pesquisa e desenvolvimento de materiais. Eles ampliaram as categorias para atrair uma gama mais ampla de compradores com diferentes orçamentos, mas até os preços mais baixos ainda são ridiculamente altos para o brasileiro médio. Muitas empresas grandes estão utilizando essa estratégia. Ampliando as possibilidades para compradores pode significar mais compradores e mais caixa para a empresa. Quem fez isso de forma brilhante foi a Porsche, primeiramente com o Boxster nos anos 90 e depois com a Cayenne no início dos anos 2000. Muitos fãs da marca ficaram decepcionados com essa atitude da Porsche de fazer carros que não condizem com o histórico da marca no quesito esportividade, que fugia muito de tudo que eles já haviam feito no passado. Mas essa estratégia se provou correta, tanto é que muitas outras empresas repetiram. Mas o auge do sucesso da Lamborghini moderna é sem dúvidas o Gallardo, que em 10 anos vendeu pouco mais de 14 mil unidades, tornando-se o design mais popular da Lamborghini de todos os tempos. 2015 marcou o melhor ano da história da empresa, pois suas vendas saltaram de pouco mais de 2.500 carros para mais de 3.000. Depois de tempos turbulentos onde ninguém queria assumir a empresa e ficava um tocando para o outro, parece que o jogo virou, pelo menos por enquanto. Se Ferruccio pudesse ver sua empresa agora, ele ficaria satisfeito em saber onde chegou e as estratégias utilizadas para reviver essa grande marca. Bom, agora aqui nós temos algumas lições dessa história incrível. A primeira delas é a atitude de faça você mesmo do Ferruccio. Ele estava cansado de gastar dinheiro para arrumar a Ferrari e, como um bom mecânico, ele sabia que a embreagem era ruim e que ele podia fazer muito melhor. Agora tu deve estar pensando, nossa, que problemão que ele tinha, né? Ele era rico e tinha uma Ferrari, para que mais que isso? Mas é exatamente por ter essa mentalidade de não se conformar com pouco que ele foi bem sucedido. Ele viu que um produto não era bem feito e que o serviço prestado era ainda pior, já que o Enzo simplesmente humilhou ele. O Ferruccio era mecânico, tinha uma Ferrari e estava insatisfeito com ela. Talvez não tenha nada aí que tu possa te relacionar. Talvez tu não vai criar uma fábrica de carros esportivos. Mas com certeza nos últimos meses tu passou por alguma decepção na transação de qualquer produto ou serviço que tu pensou que definitivamente podia fazer melhor. E no exato momento que eu tô gravando esse vídeo a gente está em quarentena por causa do coronavírus. E com certeza assim que acabar isso, uma crise pesada vai acontecer. São nos momentos de crise que as empresas dispensáveis do mercado são varridas para fora. É o cara que não se destaca, que vende o mesmo produto que milhares de outros negócios, que presta um serviço no máximo razoável a um preço justo. Em períodos assim não tem espaço para o mediano. Ou tu é essencial na vida das pessoas ou tu é só mais um e é deixado de lado. Se tu estiver olhando esse vídeo e essa confusão toda já passou, comenta aqui embaixo o que mudou na tua vida. Mas com certeza, se tu estiver passando por isso, só existe uma coisa que tu pode fazer: aproveitar o tempo e fazer algo que vai te fazer sair mais forte quando tudo isso acabar, que vai te dar uma vantagem na frente de quem está sentado assistindo Netflix ou jogando videogame. Pode ser algo para melhorar a tua vida profissional, como aprender inglês, ou uma habilidade nova. Ou então te preparar para criar um negócio que sobreviva e prospere nesses momentos de incertezas. Eu decidi trabalhar 2 vezes mais aqui nesse canal, porque para mim ele é um negócio e por pior que a crise seja, é o tipo de negócio que prospera em tempos como esse. Na descrição aqui embaixo eu coloquei uma série de links que podem te ajudar a transformar o limão em uma limonada. Seja criando um negócio online, aprendendo a falar inglês ou alguma habilidade que vai te fortalecer enquanto a maioria simplesmente espera o caos passar. Confere aqui embaixo os links na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Se tu chegou até aqui, compartilhe ele com um amigo para ajudar a espalhar essa brilhante história de sucesso. Na tela tá aparecendo 2 vídeos aqui no meu canal. Assiste aí e te inscreve. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.